E aí, pessoal, timeline tricolor desta quinta-feira vai tratar de Pavon, de Roger Guedes, do volante que o Grêmio ainda insiste em ter, vai falar em Amuso, vai falar também no Fluminense, que Fluminense nós iremos enfrentar, tem também Gustavo Martins e mais uma lesão, e até mesmo dinheiro, através de mais um jovem da base do Grêmio, que foi vendido. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. E agora mais ágil, para você que quer pagar aquela continha, ou quer comprar alguma coisa, ou quer mesmo viajar, e tem o FGTS parado ali, você pode, conversando com a Mais Ágil, resolver o problema. Entre agora na descrição do vídeo, tem o WhatsApp da Mais Ágil, lá falando com eles, você vai ter esta solução. Entre agora, converse com eles. Mais Ágil é a solução para você. Vai por mim, tem FGTS parado, problema resolvido. Gente, aqui a timeline hoje é uma timeline que tem uma série de situações curiosas aqui. Primeiro, o Grêmio confirmou a lesão do Gustavo Martins. A gente já sabia disso, né? Do jeito que ele saiu, grau 2, na coxa direita. Mais uma lesão do Gustavo Martins. Gustavo Martins não consegue ter sequência. Nunca teve. Começa a jogar, faz um jogo bem, um outro jogo, lesão muscular. É o que ele tem que... Nós precisamos até estudar isso, porque tem prejudicado a evolução da carreira desse menino. Ele que é muito bom jogador, mas que teve essa dificuldade. Outra notícia nessa linha de curiosidades, assim, além da lesão, o Pavon. O Pavon seria julgado. Lembra que ele deu num jogo... Não lembro contra quem, ele brigou, deu uma cuspida na cara de alguém e tal, ele foi denunciado e isso gerou um monte de problema. Ainda na Copa do Brasil ele teria sido julgado e o Grêmio conseguiu adiar o julgamento. Com isso, ele está liberado, porque essa punição pode ser severa. Severa punição. Então, ele foi, não teve o julgamento, óbvio, não teve a punição, e ele está liberado para o jogo contra o Fluminense. Jogo que o Grêmio precisa dele, porque não vai ter o Kiki Oliveira. Então precisa dele. E aí é interessante a gente ter essa notícia acaba colocando. Outro jogador que poderia ser uma solução é o Amuso. A Rádio Mortal colocou que o Amuso tem interesse em deixar o Grêmio, que manifestou para a diretoria e disse que se surgir alguma proposta ele gostaria de sair. E o próprio clube deixou passar a ideia de que não gostaria de deixar, de criar obstáculo para a saída dele. O Jeremias Werneck, nessa linha de raciocínio, diz que ele tem enfrentado o Amuso dificuldade no ambiente do Grêmio. Ele acaba ficando isolado em razão do idioma, ele não tem muito domínio do português, e isso tem criado para ele uma série de dificuldades. O Grêmio não ofereceu estrutura para ele. O Grêmio contratou um jogador e não ofereceu estrutura. Um jogador de R$1 milhão por mês. Então isso mostra também o amadorismo do Grêmio no trato disso, né? Um jogador que tem potencial, um jogador rápido, não tem muitos gols, não tem muita força para chegar concluindo a gol, mas cria uma estrutura, né? Imagina só, às vezes a gente vê um jogador colombiano ter dificuldade de adaptação aqui. Imagina um belga. E aí tu não cria o mínimo da estrutura, tu acaba tendo que ler essa notícia aqui com uma certa naturalidade. Fluminense, né? Outra notícia hoje. O Renato deixou claro que o Fluminense não irá poupar tantos jogadores assim no enfrentamento contra o Grêmio. O Fluminense esteve aqui no jogo contra o Inter e tem a decisão na próxima quarta-feira contra o mesmo Inter. Mesmo que tenha vantagem. E o Renato, então, ele disse, vamos pensar no Grêmio, o campeonato é muito difícil e nós temos que vencer em casa. Nos últimos 4 jogos não conseguimos bons resultados, o Fluminense tem 4 derrotas no Brasileiro. Então, o jogo acho que tem um componente ruim para o Grêmio neste aspecto, porque se o Fluminense tivesse bem no campeonato, fazendo pontos, o Fluminense tem a mesma pontuação do Grêmio, a vitória do Grêmio no Maracanã, ela coloca o Grêmio na frente do Fluminense com um jogo, acho que um jogo a menos, uma coisa assim, mas impõe ao Grêmio
uma situação melhor e coloca o time do Renato numa situação ruim no campeonato. Então isso não foi bom. Era melhor que nesse momento o Fluminense tivesse pontos para ajudar. Sobre dinheiro, o Bahia, ele fez uma proposta para o Brentford da Inglaterra. Quem é o jogador? Gustavinho, o Gustavo Nunes. A proposta do time baiano é de um empréstimo com obrigação de compra, 18 milhões de euros. O Grêmio tem 20% ainda dos direitos econômicos desse jogador. Ou seja, se esse jogador sair por 18, o Grêmio ganha 3 milhões e 600 mil euros. O que é o que o Grêmio está pagando aí para um monte de jogador? O Grêmio vai ganhar. Já ganhou 12 milhões na venda, 73 milhões na época, e teria essa oportunidade. Eu olho isso com tristeza, tá? Eu olho isso com tristeza, porque um menino que jogou pouco aqui, é um baita de um talento, e confesso para vocês que eu gostaria muito de ver o Gustavinho jogando mais aqui. Mas tendência é que ele vá para o Bahia, e olha o tamanho do investimento do Bahia, 18 milhões de euros. E aí a gente chega nos dois principais assuntos que o torcedor quer saber. O primeiro, o Roger Guedes, né? Hoje o Gabardo colocou uma informação que o Grêmio terá que aumentar a proposta pelo Roger Guedes, tá? O jogador pediu para ser liberado, o Grêmio já possui o acerto com ele, e esse jogador comunicou ao clube que tem o acerto já com o Grêmio. Essa é a boa notícia. A má notícia é que esse time pagou 10 milhões de dólares há 2 anos atrás, e o Grêmio ofereceu 10 milhões de euros, que é mais dinheiro. Mas talvez tenha que pagar um pouco mais, pelo menos isso. Eu, nas minhas fontes, não consegui confirmar a informação do Gabardo, mas o Gabardo é muito bem informado. Ele é muito bem informado. Eu não tenho. Eu ouvi dizer que tem essa possibilidade, mas eu não. Nas minhas fontes, eu não consegui levantar isso. Então, eu estou colocando aqui com honestidade para vocês que eu não consegui. Sobre o volante, o Grêmio, de fato, buscou informações e já tem o ok, e teve o ok, de alguma maneira, da possibilidade de negociar com o Wendel, do Zenit. Mas os russos complicaram muito qualquer possibilidade de negociação. Então ficou muito longe de qualquer possibilidade. Se fala em 20 milhões de euros e não dá nem para colocar algum jogador na troca, seria cash 20 de euros. Ou seja, zero possibilidade de acontecer isso. O Grêmio seguirá procurando um volante. Com relação ao lateral direito, eu não tenho informação de um novo nome, mas é fundamental que o Grêmio procure um lateral direito. Porque o João Pedro é só no final de agosto, tem que ver como ele vai. O João Lucas não deu certo, o Serrote foi embora, o Gustavo Martins, que estava improvisado, machucou, e só tem o Camilo improvisado. A diretoria precisa se movimentar urgentemente. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.